Olá, sou o pastor Carlos McCord, estou aqui em São José dos Campos, no Vale do Paraíba. Eu espero que você esteja bem e já pronto para fazer mais um passeio na vinha do nosso Pai, onde podemos focar em Cristo Jesus, vendo Ele, ouvindo Ele, amando Ele, para que a gente possa repartir o amor dEle, ou viver Cristo. Como o apóstolo Paulo disse, porque para mim o viver é Cristo. Que seja assim na minha vida, também na sua vida hoje. O assunto de hoje é um assunto muito interessante. A devocional que eu escrevi anos atrás mostra uma luta que eu estava tendo na minha vida espiritual, na minha formação espiritual, de compreender o que significa o julgamento da humanidade, e especificamente o meu julgamento. E também a questão de como é que eu deveria julgar as outras pessoas ou evitar julgar as outras pessoas. É importante em nossa formação espiritual exercer muito cuidado com a questão de julgar as outras pessoas, mas também a maneira que a gente julga nós mesmos. Então, deixa eu ler a devocional, aí você vai entrar no meu próprio debate anos atrás, onde eu estava tentando resolver algumas questões a respeito de julgamento. É um assunto muito interessante nos nossos dias. Deixa eu ler então. Em algum momento, você já indagou como Jesus irá nos julgar quando ficamos perante Ele? Eu já. Sempre tive um profundo interesse em justiça e julgamento. Sempre fui defensor da igualdade. Sempre tive paixão por justiça universal. Sempre. Especialmente quando se trata de mim e eu ser julgado corretamente. Creio que essa paixão por justiça nasceu em minha infância, quando experimentei o que me parecia ser muita injustiça sofrida pelas mãos dos outros. Acho que queria que aquelas pessoas realmente recebessem o troco. Esta falta de justiça, fosse ela real ou percebida, produziu em mim uma ira profunda e o desejo de julgar. Aperfeiçoei-me na arte de julgar os outros a partir da minha ira. Como consequência dessa má concebida paixão por justiça e igualdade, desenvolvi a tendência de ser áspero com os outros e muito mais comigo mesmo. O resultado é que simultaneamente ansiava pelo juízo final de toda a humanidade e odiava a ideia deste evento. De alguma forma, tinha dúvidas a respeito do conceito do juízo final, porque não compreendia como iria funcionar e não sabia se haveria justiça para mim e para os outros. Ao longo do tempo, compreendi que o juízo exercido por Jesus no fim dos tempos será completamente justo e imparcial. Jesus é o julgamento. Estar na sua presença, perfeita presença, é e será o julgamento perfeito. De certa forma, eu já estou sendo julgado com perfeição, sendo que Ele, Jesus, habita em mim agora mesmo. Estou sendo tratado com igualdade, momento a momento. E você também está. Pense nas palavras, siga-me e permaneça em mim. Acho que lendo essa devocional que escrevi, que eu estava tendo uma batalha dentro de mim sobre essa questão de julgamento e justiça
E porque Deus não age, e porque Deus não corrige as coisas agora mesmo, e porque Deus não trata as pessoas que me maltrataram de uma forma mais dura. Existe muita confusão nas nossas vidas quando se trata dessa coisa de julgar ou ser julgado. É um assunto super relevante atualmente na maioria dos países no mundo, realmente em todo o país do mundo. Tem muita gente querendo ver pessoas julgadas e punidas, e pessoas estão nas ruas gritando e querendo que o mundo seja mais justo, e as pessoas deveriam pagar o preço do que fizeram contra esse grupo, aquela outra pessoa. Eu acho que eu entendo essa sensação de frustração, porque parece que a justiça nunca chegará. E nas palavras de Jesus, eu comecei a entender que essa justiça que vai chegar e vai acontecer, já está acontecendo em mim. Em mim. É isso que eu queria tentar comunicar hoje de manhã. E não é fácil comunicar, mas vamos deixar, como devemos deixar, a palavra de Jesus ser a palavra final. Então, ouça com cuidado e com atenção e as palavras de Jesus sobre esse desejo de julgar que acha raiz em nós. Ele falou assim em capítulo 7 de Mateus, no livro de Mateus, diz assim, versículo 1: Não julguem, para que vocês não sejam julgados. Pois da mesma forma que julgarem, vocês serão julgados. E a medida que usarem também será usada para medir vocês. Por que você repara no cisco que está no olho do seu irmão, e não se dá conta da viga que está em seu próprio olho? Como você pode dizer ao seu irmão, deixe-me tirar o cisco do seu olho, quando há uma viga no céu? Hipócrita, tire primeiro a viga do seu olho. Então você verá claramente para tirar o cisco do olho do seu irmão. Não deem o que é sagrado aos cães. Não atirem suas pérolas aos porcos, caso contrário, esses as pisarão e aqueles voltando-se contra vocês os despedaçarão. Não julguem. Mas como é que é possível não julgar? Nós temos esse desejo de avaliar as coisas e declarar quem tem razão, quem não tem razão. Nós queremos nos colocar naquele lugar de ter razão. E aqui Jesus fala para a gente, isso não é seu papel. Não é seu papel julgar as outras pessoas. Você não tem capacidade, você não tem inteligência suficiente para declarar e falar de justiça sobre as outras pessoas. Mas tem um julgamento que você pode fazer com liberdade, e você pode aperfeiçoar esse tipo de julgamento. É você conhecer você na luz de Cristo. Aí sim, eu posso julgar. Eu posso compreender as minhas falhas e compreender quais são os meus pecados na luz de Cristo. E eu posso tirar, pela graça de Deus, tirar essas tendências minhas da inveja, da injustiça, da raiva. E eu posso ser um exemplo de uma pessoa
que fez um julgamento correto a respeito de mim mesmo. Meu caminho no passado era um caminho de julgar todo mundo, especialmente quem me machucou ou quem me maltratou. E Jesus continua me ensinando que Ele é o julgamento. Ninguém vai escapar do julgamento. Ninguém vai escapar da avaliação da vida perfeita de Jesus Cristo. Todo joelho vai dobrar perante Ele. E toda pessoa vai confessar que Ele é o Senhor. Enquanto estamos vivendo aqui neste mundo, nosso papel não é julgar os outros, mas não colocar no caminho de ninguém uma barreira ou atrapalhar a vida dela. Eu preciso julgar eu mesmo primeiro e deixar o julgamento de Jesus ser o julgamento final. Eu não estou dizendo que você não pode perceber a injustiça ou até numa certa maneira lutar pela justiça. Mas tome cuidado, baseando sua luta contra a injustiça, pensando que você não tem pecado. Em Romanos capítulo 1 tem um trecho muito interessante, muito discutido hoje em dia, que fala que quando uma cultura não agradece a Deus, aí começam a aparecer todo tipo de comportamento que a gente poderia julgar. Mas em Romanos capítulo 2, o primeiro versículo diz: na luz dessas coisas que você vê, não julgue. Não julgue, porque você não é melhor. Todos nós somos pecadores. Todos nós. Cuidado com esse desejo de julgar. Ouça as palavras de Jesus. Leia Mateus capítulo 7. Ainda estou tentando compreender perfeitamente o que eu estou tentando comunicar. Mas eu vou descansar nas palavras de Jesus e obedecê-lo. Para que eu viva em paz, onde eu posso amar pessoas em vez de julgar as pessoas. Ore por mim. Estarei orando por vocês também nessa caminhada na direção dessa compreensão do que é que Jesus quer que a gente seja aqui neste mundo. Que Deus te abençoe, tenha um ótimo dia e ama muitas pessoas hoje e deixa o julgamento nas mãos de Jesus. Que Deus te abençoe.